Gente, tudo bem? Muito boa noite. Bem-vindo a mais um Porto Alegre, além da Covid-19. Esse programa de hoje, ele não está muito com o nome certo dele, né? Que é além da Covid-19. Hoje nós vamos falar especificamente sobre a Covid-19, que nos acompanha por muito mais tempo que todos nós gostaríamos que ela nos acompanhasse, né? Hoje, os dados mais recentes dão conta que o Brasil já registrou 1.674.655 casos, né, no país. Nem todos estão infectados nesse momento, alguns já estão curados. Infelizmente, nós também temos 66.868 mortes, né? Todos nós estamos tentando enfrentar, descobrir como passar por essa pandemia, com mais saúde diante dela. Está nesse abre e fecha, com problemas ligados também à economia, além da saúde, que tem afetado a vida e o humor de cada um de nós. Nos últimos dias, sobretudo, né, tem crescido muito no país dados que falam sobre tratamento precoce da Covid-19. Alguns falam em profilaxia, outros em tratar a doença com alguns medicamentos logo que ela aparecem. E também, como tudo acontece no país nesse momento, esse tema também causa polêmica. A doença também é uma doença relativamente nova, né? O mundo inteiro a conhece o que aos 8, 9 meses. E nós vamos tentar entender que tratamentos são esses, que efeitos estão dando, o que os médicos que estão prescrevendo defendem de fato, para que nós, a partir do conhecimento e a partir da nossa relação individual com o médico, nós possamos tomar nossas decisões. Quero deixar claro, desde o início desse programa, que em momento nenhum ele está aqui defendendo que qualquer um de nós saiamos do programa e liguemos lá para o Alô Panvel, para a teleentrega da São João, ou qualquer outra coisa atrás de medicamentos. Sempre priorizando a relação entre médico e paciente e a confiança que tem que ter entre essas partes para a execução dessas políticas. Deixa eu apresentar meus convidados aqui na noite de hoje, né? Minha primeira convidada tem um nome lindo, porque é um nome internacional, a doutora Valerie Noronha Menezes Kreutz, é isso, doutora Valerie? Certinho. Boa noite. A pronúncia. Boa noite, obrigado por estar conosco aqui. A doutora Valerie, que é daqui de Porto Alegre, né? Tem escritório, consultório aqui em Porto Alegre, atende também no Litoral Norte. E só assim, antes da gente entrar no tema mais profundamente, a senhora já vem usando esses protocolos de tratamento precoce com os seus pacientes quando há consentimento, doutora Valerie? É quando há indicação, né? Quando há indicação, principalmente em grupos de risco, quando o paciente também quer e aceita, quando não tem nenhum problema para utilizar, a gente é uma opção do médico e uma opção do paciente. Bom, daqui a pouco a senhora vai nos explicar direitinho que medicamentos são esses, que protocolos são esses. Nós não vamos falar de medicamento, vamos falar de um tratamento, né? Mas eu vou compor a live aqui, também subindo a serra até a região das Hortênsias, para conversar com o diretor técnico do Hospital São Miguel Arcanjo de Gramado, Dr. Márcio Miller. Dr. Miller, obrigado por estar conosco aqui também. Uma boa noite. Boa noite, André. Tudo bem? Boa noite. O senhor aí dentro da sua rotina hospitalar também, ainda sem a gente dar muito detalhamento, mas já vem usando esta possibilidade de enfrentamento da Covid-19, doutor? Isso, aqui no Hospital em Gramado, nós nos organizamos desde a metade de abril para oferecer esse tratamento aos cidadãos de Gramado. E com resultado, já nesse momento. Com resultado. Bom, deixa eu destacar que a gente está aguardando ainda também a doutora Sandra Ellen Chiari Cabral, que é do Serviço de Atendimento Especializado de Lajeado, que Lajeado, inclusive, tem tido algumas vitórias nesse momento, né? Lajeado, quem não lembra, no início da pandemia, era um dos grandes centros da Covid-19 no estado do Rio Grande do Sul e tem conseguido uma redução nos últimos dias, uma parte também atribuída a esta possibilidade do tratamento. Doutora Valerie, nos explica um pouco, contextualiza para a gente um pouco o que é esta possibilidade dessa opção médica
no tratamento precoce, que há todo um protocolo, só para mostrar, enfim, eu estou aqui com o material de vocês, né? Várias lâminas, enfim, explicando para ajudar a orientar os médicos também. O que é esse trabalho de vocês, doutora Valérie? Como é que ele funciona? Enfim, vai ter muitas perguntas para lhe fazer ao longo dessa noite. Mais uma vez, muito obrigado por estar conosco aqui. Obrigada, André. Primeiro, eu vou ter que contextualizar isso, tá? Antes de responder a tua pergunta. Na verdade, quando tudo começou, ali a pandemia no começo do ano, quando a gente começou a perceber esse vírus vindo, né? E a gente não entendia bem o que estava acontecendo na Europa, com tantas internações, primeiro na China, depois se espalhando rapidamente na Europa, a gente começou a receber uma avalanche de informações. E quando eu digo a gente, é a gente, mas não são só os médicos, né? As pessoas eram bombardeadas pela mídia, pela TV, por jornais, os médicos bombardeados também. O que eu costumo dizer é que, além de a gente ter enfrentado a pandemia, nós nunca enfrentamos uma pandemia com uma avalanche de informações como foi essa. Se recebendo artigos por jornais, por revistas normais, né, que apareciam na mídia da noite para o dia, sem um filtro, que é uma coisa que muito na medicina, na boa medicina, a gente tem um filtro que são revistas de referência, etc., e a gente perdeu isso nessa pandemia, porque começou a se aparecer o que a gente chama de pré-prints, trabalhos que não se entendia bem de onde vinham, etc., com isso, começou a nascer uma necessidade da gente ver qual era a melhor informação do que estava acontecendo. E a gente começou a descobrir médicos corajosos que começaram a dar depoimentos do que eles estavam enfrentando. Uma das primeiras foi a doutora Marina Bucar, né, uma médica do Piauí, que mora em Madrid. Ela é intensivista numa UTI de Madrid, né? E foi uma das primeiras pessoas que eu acompanhei mais de perto na época. E o que ela nos contava? Que os hospitais estavam lotados, a Itália estava lotada também de gente doente, e eles faziam semanalmente encontros entre todos os hospitais de Madrid para um passar para o outro o que funcionava. Isso funciona, isso não funciona, cada um modificava o seu protocolo, iam entendendo e tal, e começaram a compartilhar informações também com a Itália, onde, por exemplo, eles ficaram sabendo antes da publicação do caso da questão da coagulação, do distúrbio de coagulação que esse vírus provoca no organismo, tá? E isso permitiu que eles fizessem modificações do protocolo deles bem antes da publicação, cerca de um mês, pelo menos, né, salvando vidas com isso. Tudo isso aí ao mesmo tempo, começou a ser passado para o Brasil, porque por questões de família, e ela também é professora na Universidade do Piauí, ela tem um irmão, tem a família e tal. Belém do Pará tem muitos amigos. Belém começou com a situação lá, colapsou em uma semana, uma situação terrível para quem conhece o que aconteceu em Belém do Pará. Eles começaram a fazer grupos e pegar esse conhecimento e ver o que funcionava. Ao mesmo tempo, outros lugares também começaram a fazer isso. O Dr. Cássio, em Porto Feliz, por exemplo, tinha amigos em Bérgamo, na Itália, que já começou a passar informações para ele também, onde ele começou a se mexer. Então, muitas coisas começaram a acontecer nesse sentido. E as pessoas começaram a experimentar, viver uma situação de colapso. O que é o colapso? É uma coisa que para nós é difícil de entender, mas em questão de uma semana, nem paciente particular, nem pagando, tu tinha acesso a médico, ao hospital, as filas, as pessoas estavam morrendo nos carros, foi pior do que a mídia mostrou. Eu não tinha ideia do que era quando eles me mostraram os filmes, era de chorar nesse grupo médico. Eu entrei num grupo médico do Norte, daí comecei a ficar sabendo do que estava acontecendo, e eles começavam a compartilhar com a gente os protocolos que eles iam fazendo. A Sociedade de Hemátomo do Pará, eles começavam a testar coisas para ver o que funcionava, até que se chegou a essa questão do tratamento precoce, junto ao Ministério da Saúde estava observando, né, e também fazendo suas revisões, porque tem vários técnicos médicos da saúde lá que estudam muito, que estão lá justamente para isso, né, e montaram isso aí, e as pessoas iam regionalmente adaptando seus protocolos para suas realidades, para suas informações, né, e começaram a relatar para nós, que entramos nesse grupo aqui do Sul, as suas experiências de sucesso. Os grupos foram crescendo, muitos médicos interessados, uns porque a doença já tinha chegado no seu estado, outros por medo de se preparar para ela chegar, e nós finalmente montamos o grupo aqui no Sul, um grupo de WhatsApp. Quando eu falo grupo, é grupo de WhatsApp, tá? Uhum.
E para minha surpresa, eu simplesmente lancei, porque tudo que eu recebia, eu passava em todos os meus grupos. Meu grupo do MBA, meu grupo da faculdade, sou formada pela URGS, tá? Então meu grupo, desde lá, a gente mantém contato, e assim, todos os grupos que tinham médicos. E para minha surpresa, em 12 horas, o meu grupo de WhatsApp tinha estourado. Eu nem imaginava que tinha tanta gente querendo assim. Porque naquela época a gente já via essa coisa, muitas vezes, das agressões. E eu te confesso que para mim era uma coisa muito difícil de entender. Porque a gente estava procurando ver o que estava acontecendo e o que estava funcionando. Porque dentro de uma pandemia é muito difícil conseguir fazer o que a gente chama de nível de evidência, a gente fazer um clinical trial randomizado, esse recebe, esse não recebe. Se tenta, mas é muito difícil, porque as pessoas estão morrendo na tua frente, muitas vezes tu não tem uma estrutura de UTI, e tu tem que fazer alguma coisa para diminuir, não pode simplesmente não se dar o luxo de não fazer nada. Isso é um luxo quando a gente tem um bom sistema que não está colapsado, né? Que daí, se o paciente piorar, ele ainda consegue chegar lá e está tranquilo. Esse luxo, eles não tinham esse luxo, né? E aí, com isso, eles montaram e começaram a perceber, e nessa época foi muito bem documentado pela Unimed Belém do Pará, aonde, inclusive, tem vídeos dessa época, onde a gente vê o ministro Mandetta dizendo, olha, a Belém vai pegar o pico, isso aqui deve durar 2 a 3 meses ainda. Tem um vídeo dele emblemático dizendo, quando a médica reguladora de Belém, que é uma infectologista, já estava percebendo tudo, já estava se informando, organizou, e aí isso vem muito nessa questão do protocolo, a organização local é uma coisa que os médicos combinam, muitas vezes precisa do seu gestor, seja do plano de saúde, seja do prefeito, seja o que for, porque é como se fosse uma situação de guerra quando acontece, é muito rápido, né? Então, foi de uma hora para outra. E eles montaram o que, para eles, na realidade, naquele momento, funcionou, que foi um esquema de kit, onde eles conseguiam, porque como eles não tinham acesso aos pacientes, porque não tinha estrutura física, eles usaram o telemonitoramento da Unimed. As Unimeds têm um sistema de telemonitoramento de pacientes com doenças crônicas, com profissionais, com programas, com computador, e eles utilizaram isso para tratar os pacientes à distância. Eles pensavam isso, foi uma coisa assim, a gente tem filmes dessa época, olha, tem filmes tão pesados que a gente chora, eles são todos documentados. Em que momento esses medicamentos, esses kits, eles eram prescritos, doutora Valeria? Bom, aí eles já tinham pacientes em UTI, pacientes internados, mas tinham muitos pacientes adoecendo. Então, o que eles começaram a dar os kits nas fases precoces, né? Que era uma coisa que já tinha essa teoria vinda desde os trabalhos de Didier Raoult na França, aos trabalhos da Espanha, trabalhos da... Deixa eu lhe pedir um esclarecimento assim para nós que somos leigos, né? A gente fala precoce, as pessoas podem imaginar que o precoce é antes de eu apresentar qualquer sintoma da doença. Não, e efetivamente, qual é o momento do precoce e como é que a gente separa isso? Isso é outro conceito, tá? Isso que se refere ao que a gente chama em medicina de profilaxia. Que é o antes. É outra história. Tá? É o antes. Precoce é nos primeiros dias de sintomas. O que a OMS preconizou, né? Que não seria nada para fazer, não se teria nenhuma medicação, e que como a maioria das pessoas, e é verdade, a maioria das pessoas vai ficar muito bem, obrigada, né? Então, as pessoas que ficam mal, a gente tem que ter uma estrutura toda para receber essas pessoas. O problema é que esse pequena porcentagem, em termos absolutos, quando acontece muito rápido e colapsa um sistema. Este que é o grande problema, né? Então, esse pequeno se torna muito, principalmente em cidades com alta densidade populacional ou cidades com muito poucos recursos. Então, os dois extremos aí são realmente um problema. Então, quando eles começaram com esse protocolo de tratamento precoce, ou seja, nos primeiros dias, eles viram, e a Unimed Belém do Pará, ela é impressionante, ela conseguiu algo que as zonas de surto não conseguem. Ela conseguiu ter esses números documentados, inclusive em forma de gráficos, tá? E a Secretaria da Saúde lá também começou a utilizar os kits, e eles viram rapidamente uma queda na espera por internação, quer dizer, eles chegavam a ter 100 pessoas por dia esperando um leito, e foi rápido isso. Mas sempre deixando claro, esse tratamento precoce é entre o primeiro e o 4º dia, bem no começo. Quinto dia, na primeira semana, tá? Que sintomas normalmente se tem nessa fase, doutora Valeria?
Olha, geralmente a gente tem sintomas respiratórios, como febre, tosse, mas a gente pode ter outros sintomas também. Os sintomas mais clássicos, que hoje a gente considera o que a gente chama de medicina de patognomônico, a marca registrada, é a questão da perda do olfato ou perda do paladar, a anosmia ou ageusia, que a gente chama. Eu e a doutora Valérie, como já estamos há bastante tempo aqui na live, a gente estava se preparando antes do ar, nós já somos amigos o suficiente para fazer uma brincadeira. Ela pegou e me disse assim, André, eu preciso de um tempo para explicar, contextualizar. Eu disse, tá bem. Ela perguntou quanto tempo. Eu disse, não sei, uns 3, 5 minutos. Já estamos a 15, doutora Valéria. Desculpa, perdão. Eu não terminei, só mais um minutinho. Eu sei que a senhora não terminou. Mas eu acho bacana, sobretudo, porque o tema ele é envolvente e a senhora está nos trazendo dados que são muito importantes. E eu já vou deixar a senhora terminar, obviamente, com esse minutinho, e depois vou entrar com o doutor Márcio ali, entrar um pouco na questão dessas drogas, desses medicamentos que estão sendo oferecidos por aí. Doutora Valérie, por favor. Mas, André, deixa eu só ajudar a Valérie numa coisa aqui que é importante, até porque nós já estamos experimentando também aqui em Gramado muitas situações de atendimento, né? O clássico dos sintomas são aqueles relacionados aos sintomas gripais, febre, tosse, dor de garganta, dor no corpo e tal. Mas nós temos recebido muitos pacientes para o atendimento ambulatorial e no hospital com o que a gente pode chamar de sintoma atípico. É alguma coisa que não existia na tua vida, né? Comecei com uma dor muito forte, uma parte do corpo que normalmente tu não sente, né? E isso aconteceu. Um dos nossos primeiros pacientes graves, a única queixa dele era dor nas costas, né? Então, isso é importante. Não é que tudo que a gente tiver tem que procurar atendimento, mas a gente tem que perceber se alguma coisa anormal ao nosso padrão de saúde acontece. Eu acho que isso também é importante para as pessoas procurarem um atendimento. Agora é contigo. Doutora Valérie, aquele minuto final. Então, continuando, né? Então, como o Márcio estava falando, existem alguns sintomas atípicos, mas que são presentes nele, né? A gente pode ter alguns sintomas neurológicos, o que a gente chama de desautonomia. Às vezes a pessoa começa a sentir sensações de calor e frio, mas que existem outros sintomas associados. Cefaleia intensa, né? Agora, nós também temos a situação de angústia que a gente está vivendo, que muitas vezes o paciente confunde, né? Mas é muito importante ele saber esses sintomas para poder procurar o atendimento e o médico também se informar para ter uma segurança nessa opção. E aí nasceu essa ideia de fazer esse compilado. O que é isso? Isso não é um livro, isso não é um protocolo que a gente está ditando para ninguém, isso não é um documento oficial de jeito nenhum de ninguém, tá? Isso são simplesmente, como eu falei, os protocolos de locais diferentes que foram adotados, baseado em várias coisas, baseados desde a experiência que se teve de pessoas fora do Brasil na Europa, baseado em questões da fisiopatologia da doença, baseado na questão da farmacodinâmica de drogas, né? Como se não se tinha opção, nós tínhamos que partir para o mais básico da medicina, e isso que faz o médico. A gente fala muito em medicina baseada em evidência, e é uma coisa muito importante para nós médicos. A gente precisa da medicina baseada em evidência para nos ajudar, mas a gente sabe que, infelizmente, a gente não tem para a grande maioria das coisas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Em cardiologia, hoje, existe um artigo de referência que ele mostra que, em cardiologia, tudo que se faz, não interessa no Hospital Moinhos, ou no Hospital Mãe de Deus, seja qual for, só 14% do que se faz é medicina baseada em evidência, 14%. O resto é evidência, mas não aquela evidência de alto nível que a gente gostaria. Tá? É a prática ali do dia a dia que aparece, é isso? Não prática, opiniões de colegas, opiniões de sociedades, quer dizer, não é aquele nível que a gente... E dentro de uma pandemia, muitas vezes a gente não tem o tempo para fazer. Talvez, quando terminar, nós vamos ter uma ideia mais clara, mas quando a gente tem opção de um tratamento praticamente inócuo, tá? De baixo risco, né? Em combinação de medicações, e é o médico que vai decidir isso, e por isso a importância do estudo do médico. Ele tem que estar estudando o que está acontecendo, porque hoje as coisas mudam tão rápido, André, que quem não diz que mudou de opiniões várias vezes não está bem informado.
Não, e a gente tem que, a cada momento, querer saber, sabe? A curiosidade dessa doença é vital, nós temos que ler tudo que a gente tem na mão. Eu vou falar com o doutor Márcio agora, e quero colocar o seguinte: hoje, quando eu disse que ia falar com a doutora Valérie, com o doutor Márcio, com a Sandra, algumas pessoas começaram a me questionar, né? Como é que eu vou ouvir? São curandeiros? Não, eu estou ouvindo médicos, né, que estão trabalhando da sua prática médica. Quero agradecer aqui o presidente da Assembleia, deputado Hernani Polo, que está aqui conosco na audiência, dizendo que nós temos que discutir sobre alternativas preventivas. Aliás, a Assembleia quer também fazer esse debate. E queria lhe ouvir, doutor Márcio, porque a gente, desde o início desse processo, a gente sabe que não tem um medicamento salvador, né? Não tinha, assim, a doença já tinha aparecido aquela droga. Mas se ouve falar da azitromicina, da cloroquina, da hidroxicloroquina, e agora se ouve falar muito da ivermectina e tal. Eu queria saber se são essas drogas que estão nesse kit, enfim, como é que elas funcionam? A grande pergunta que tem, e aí estamos deixando bem claro, nós estamos falando de tratamento precoce, que é para quem já está no estágio inicial da doença. Depois a gente pode falar um pouco sobre a possibilidade de fazer ou não profilaxia e quem é que deve fazer, né? O que essas drogas, de que maneira elas reagem no nosso organismo, doutor Márcio? E se elas têm algum tipo de efeito colateral, né? Porque a cloroquina, muito se falou sobre isso e se assustou em relação a isso, mas agora a droga que mais se fala no momento é a ivermectina. Infelizmente, as pessoas estão indo à farmácia sem falar com os médicos também primeiro. Eu queria saber do senhor se tem algum efeito colateral, problemas, enfim. Agora a palavra é sua. Ok, André. Bem, o que é importante nesse sentido sobre as drogas, né? Nós sabemos que essas medicações que tanto se falam nas orientações que são compiladas, como a Valérie falou, elas têm um efeito delas que se chama efeito antiviral. O que acontece? Essas drogas conseguem destruir o vírus ou causar mudanças na célula do ser humano, evitando que o vírus tome conta da célula, tá? Então, cada uma dessas drogas, hidroxicloroquina, ivermectina e nitazoxanida, tem um efeito em cima da célula ou do vírus. Por isso que hoje a gente conversa muito sobre o uso dessas medicações no início da doença. Porque nesse período inicial da doença, quando o vírus entra no organismo da pessoa, ele começa a se multiplicar e ele começa a querer entrar dentro da célula. É a entrada do vírus na célula que vai causar todo o efeito inflamatório no organismo, levando a uma gravidade da doença. E essas medicações que não têm o efeito inicial proposto para tratar a Covid, porque ninguém conhecia até 8 meses atrás especificamente a Covid-19, né? Essas drogas têm esse efeito auxiliar que nós percebemos que tem um potencial de controlar a doença, evitando que o vírus se multiplique, e ou tratando já de imediato, ou minimizando a gravidade da doença em si. Isso para nós é importante. Elas possuem efeitos colaterais, doutor Márcio. Eu lhe pergunto isso, até eu estava conversando com um médico antes estava vindo para casa, ele me telefonou porque sabia que eu ia ter essa live. E ele me dizia o seguinte: a ivermectina, nas doses que são prescritas ou que são sugeridas através desses protocolos, ela é numa dose muito alta, que normalmente se tomaria um comprimido a cada, 12, 14 dias. Isso o senhor sabe melhor que eu, nos casos de sarna, por exemplo, que se estaria oferecendo superdosagens e tal. Isso é um fato? Como é que se dá em relação à ivermectina, por exemplo? O que é importante em relação... Queres que eu fale sobre isso? Pode falar, Valéria. A Valéria gosta de explicar bem essa matéria. Eu gosto muito de toxicologia, tá? Bom. Não, desde a faculdade eu fui estagiária no Centro de Formação Toxicológica, que eu acho maravilhoso, aquele pessoal todo, aquele trabalho deles. E eu gosto muito da
doutor Anthony Wong, que é toxicologista também. Então, é uma coisa que eu me preocupo, até por ser pediatra também, né? A gente sempre tem essa... Pediatra tem essa tendência, a gente sempre busca não usar remédio, tá? Assim, as mães até ficam bravas, mas é só a virose, doutora? É só... Então, doutora pediatra, antes de fazer só uma janela, o tratamento preventivo vale para criança, se tiver contaminada com a Covid também? Assim, ó, o que é preconizado hoje? O Ministério da Saúde, ele preconiza para crianças de alto risco, tá? Para crianças de alto risco, aí se pensa nisso, tá? A maioria das crianças, a doença é benigna, graças a Deus, tá? Se falou numa síndrome tipo Kawasaki, mas é rara, são poucos. Alguns são Kawasaki mesmo, outros não, né? Inclusive, nós estamos com um grupo de pediatras estudando isso, aqui também de WhatsApp, trocando informações, também aprendendo, porque nós estamos aprendendo com essa doença, gente. A gente está aprendendo, a gente tem muita coisa aí que está vindo, tá? E falando da ivermectina, eu estou vendo os comentários aqui, e em medicina, né, nem todo mundo concorda com tudo, e isso é o bom também, e com isso cria conhecimento, tá? Eu não sou a favor de se fazer preventivo, profilaxia, quimioprofilaxia para todo mundo, tá? Tudo que eu li, eu não consigo defender isso, tá? Hoje, o que para mim fica muito claro é um paciente de alto risco, o médico junto com o seu paciente vai decidir, né? Então, de novo, o papel do médico é muito importante. Eu tenho muito medo quando as coisas perdem o foco do médico, né? O médico é muito importante nisso, tá? A ivermectina, existe trabalhos em que tem um trabalho muito interessante em que eles usaram 10 vezes a dose, que é a dose máxima de 200 microgramas por quilo, tá? E não vendo maiores alterações. Aí o que se fala? Mas o efeito cumulativo dela. Também existe cálculos de farmacodinâmica da droga, isso quando a gente abre livros de farmacologia de meia-vida, de alterações de provas renais ou hepáticas, ela tem 8% de metabolismo hepático, de tudo isso aí. E ela também tem algumas interações com medicação. Então, o médico, quando prescreve, ele sabe disso, ele olha lá, e o médico não pode nem ter vergonha disso, ele abre o seu Medscape, ele abre o seu Whitebook, seja o que for que ele use lá, para ver quais são as interações. Às vezes tu pega um paciente mais idoso, que é justamente muitas vezes quem se beneficia por ser um grupo de mais alto risco, que ele usa muitas drogas. Desculpa, medicações. A gente fala drogas porque é o nome médico para paciente. Medicações. Mas é medicações, tá? Então, ele usa muitas medicações. Então, tu tem que olhar para ver qualquer interação que tiver. Então, esse cuidado o médico sempre vai ter. Ele vai olhar na listinha dele, vai ver, não é proibido usar, mas tem que cuidar tal coisa, né? Então, dentro desse contexto médico e dentro da confiança da relação médico-paciente, é muito tranquilo. O problema é que esse tsunami que a gente viu de mistura com política, que afetou a área médica, isso é muito grave. E quando terminar essa pandemia, nós vamos ter que olhar exatamente o que aconteceu aqui, gente. Vamos falar daqui a pouco sobre isso também, doutora Valerie. Vamos, em seguida, tratar um pouco mais. Deixa eu só tocar num ponto novamente com a senhora, quero também saber do doutor Márcio, que é essa questão dessa diferença do tratamento precoce, que é esse lá, apresentou os primeiros sintomas, a pessoa efetivamente está contaminada com o vírus, e também a questão da profilaxia, que é de tomar antes. A senhora está falando que defende a profilaxia para pacientes de risco, é isso? Não é assim, eu, André Machado, que não estou num grupo de risco, né? Sou um homem de 53 anos, razoavelmente bem de saúde, tenho todos os cuidados na pandemia, uso máscara, uso álcool em gel, enfim, circulo o mínimo possível, né? A gente respeita, tem que seguir respeitando essas questões. Não é para mim, ela é para alguém que, na minha idade, por exemplo, esteja trabalhando nos hospitais, na linha de frente, num grupo de risco. É isso que eu quero dizer, assim, ó, hoje nessa doença, tem muitas doenças como alto risco, mas existe os de mais alto risco, né? E o de mais alto risco que a gente tem hoje, sem dúvida nenhuma, são os profissionais da linha de frente. E quando eu digo profissionais, não é só médicos, existe o auxiliar de enfermagem, o técnico de enfermagem que está lá aspirando, existe o profissional da limpeza que está limpando aquela UTI, né? E a gente tem que pensar nisso, porque o que a gente viu? O pessoal do Amapá lá, que usou escala, eles viram que isso reduziu muito. Quem utilizou,
ou não adoeceu, que muitas vezes tu adoece mesmo usando, mas tu impede muitas vezes a complicação maior e principalmente a morte, né? Que é isso que a gente tenta. Então, é isso que a gente tem que lembrar, que teve muitos profissionais que morreram, que faleceram. Então, é muito importante, nessa hora, então isso tem que ser avaliado. André, uma coisa que é importante é porque, assim, quando a gente fala em colapso da saúde, né, ou falta, né, de leitos, né, que é a coisa que hoje todo mundo enxerga, a gente tem que lembrar também que o colapso da saúde acontece pela falta de pessoas para atender os pacientes. Que são justamente esses grupos de risco que a gente está falando. Exatamente. Claro que é óbvio que a gente não obriga ninguém a fazer uma profilaxia, mas, pelo menos aqui em Gramado, nós conversamos com todos os médicos e enfermeiros que estão fazendo atendimento, né, explicamos todo esse processo, eles compreenderam e passaram a utilizar a profilaxia. Qual é o tamanho dessa sua equipe aí, doutor Márcio? Dentro do hospital, nós temos 300 colaboradores. Pelo menos desses 300 colaboradores, nós temos em torno de 150 que vão atuar diretamente com os pacientes, né? Desses 150, quantos fizeram a profilaxia? 120. E desses, quantos foram acometidos da doença? Nós não tivemos nenhum contágio nenhum afastamento entre os colegas que trabalham... Nem entre 120, nem nos outros 30 que não tomaram? Também não. Ou seja, de alguma maneira, imunizando esses 120, também se conseguiu ajudar aqueles outros. Né? Esses 120 são os que atuam diretamente, né, na frente da... Mas não teve nenhum afastamento. Eu lhe pergunto isso porque a gente está vendo aqui o Hospital de Clínicas em Porto Alegre com muitos médicos e enfermeiros afastados justamente com a Covid-19. E com isso, criando dificuldades, inclusive, em se aumentar leitos porque não tem pessoas para atender. De alguma maneira, você tem conseguido barrar isso aí. Existe um conjunto, né, de ações que elas são importantes. Todos os hospitais, eles adotaram esse conjunto de ações, que são as medidas de proteção. A gente chama de equipamento de proteção individual. Isso é importantíssimo, né? E a profilaxia, no nosso caso, ela veio para ajudar isso daí. Olha, doutor Márcio e doutora Valérie, tem uma série de comentários que são perguntas que eu acho que são muito boas da gente esclarecer, eu vou colocando aqui na tela. A Márcia Tedesco está perguntando se são drogas para serem utilizadas em hospitais, esses que nós estamos falando, a ivermectina, a azitromicina, a hidroxicloroquina, doxiciclina, é isso, né? E outras coisas mais. É em hospital, é fora de hospital? Se é em estágio inicial, pode ser em casa, né, doutora Valérie? Desde que, repito, indicado por um médico. Exatamente, isso tem que ser discutido com o seu médico para ver se necessita fazer isso ou não, tá? E hoje as duas principais drogas que se usam e que existem protocolos para isso é a ivermectina e a hidroxicloroquina. Existem experiências na Índia atualmente, né? Aliás, fazendo um parênteses sobre a questão da Índia, não sei se tu te dá conta disso, mas a Índia é responsável por 90% dos insumos farmacêuticos do mundo, né? E um dos problemas de medicação, que talvez a gente tenha até mais, se eles não abrirem para nós, essa é a razão também, né? Tá? E eles estão fazendo o quê? Eles estão usando neles mesmos, eles começam a ver resultados, estão usando nos policiais, bombeiros e profissionais de saúde, né? E estão vendo resultado. Então, isso tem que ser conversado com o grupo de saúde ocupacional do seu hospital e combinado com esse serviço. Todo hospital tem um serviço para isso, né? Deixa eu ver, doutor Márcio, aqui a Paola Vernarek, que é minha colega jornalista, ela está dizendo que tem conhecidos com mais de 60 anos, que está pegando com médico receita e manipulando o vermífugo. O vermífugo que ela fala é ivermectina, né? Ela quer saber se esse tipo de comportamento é arriscado. Como é que estão os médicos dando receitas e com todo esse protocolo e tal. Na verdade, o que esse grupo que vocês participam defende tem uma defesa, mas, enfim, tem alguma coisa também errada acontecendo por fora. Né? Claro. Para nós, o que é importante aqui, André, em Gramado, todo o tratamento que nós estamos orientando, né, nós explicamos e esclarecemos para o paciente o que eles estão utilizando de medicação
e estamos pedindo que eles assinem um termo de consentimento informado, que é um registro de que o paciente foi orientado, né, por um médico e que ele aceitou usar aquele tratamento, sabendo que não existe ainda um tratamento definitivo para esse vírus, né? Então, essa maneira de tratar tem a intenção de minimizar os sintomas, né, ou diminuir a gravidade da doença em si, né? Para quem já teve chance de tratar, de atender um paciente com um grau de doença mais avançada, e a doença ela já é dividida em fases, tu percebe que a doença é extremamente grave, né? Não importa que o percentual de doentes no mundo seja um percentual baixo, se assemelhando ao que acontece em outras viroses mais simples, quando tu te depara com um paciente num grau de doença avançado, tu chega a te assustar, porque o paciente entra num esforço para respirar muito grande, né? O esforço da equipe de atendimento ele é muito grande, porque tu está lidando com um paciente crítico, a nível de, inclusive, de terapia intensiva. E de muito risco, né, doutor Márcio? Muito risco. Nesse momento. Mas o que eu acho que é importante assim, é que cada médico que faça essa prescrição explique para os seus pacientes qual é a vantagem ou qual é a desvantagem desse tratamento. A colega ela falou em tratamento para idosos. Por exemplo, nós temos em Gramado 3 lares de idosos, né? Se conversou com os médicos responsáveis pelos lares e se deu a opção para eles oferecerem para as equipes de atendimento a profilaxia, né? Inclusive, alguns já iniciaram profilaxia com ivermectina para os pacientes nesses lares de idosos. Porque, só para completar, porque imagina assim, um lar de idosos com 20 pacientes lá, se todos têm uma infecção ao mesmo tempo, realmente, nós vamos entrar em colapso. Nós não temos estrutura, talvez, suficiente para atender tudo isso daí. Doutora Valérie, a doutora Neiva, aqui, que também é pediatra, sua colega, está perguntando se vocês também estão usando associados à vitamina D, C, selênio, zinco, etc. Está perguntando de doses aí também, e se usa uma linha de frente para idosos também. Mas eu acho que foi boa a pergunta dela, porque vai me oportunizar dizer algo que eu gosto muito de dizer. Esta é uma discussão médica, tá? Não é uma discussão para um grupo de leigos. E não é arrogância que eu estou dizendo isso, tá? Então, por isso que a gente fez o documento para médicos, tá? Documento, forma de dizer, uma recomendação, na verdade, onde a gente compilou essas variadas experiências, onde a gente tenta fundamentar a base que é utilizada dessas experiências, para ajudar a discussão. Essa é uma doença que precisa de estudo, sim, tá? Ela não é simplesmente a gente fazer uma receitinha de bolo, colar e fazer só aquilo sem entender. Depois que a gente entende, aí a gente usa a receitinha. Isso é em medicina. Quando a gente está na residência, a gente estuda muito e aí a gente faz a receitinha de bolo. Mas depois de estudar muito, tá? Então, essa é uma doença que precisa que o médico estude, que o médico entenda o que ele está fazendo para ver as diferentes opções, porque existem diferentes opções. Existem associações que a gente faz. Então, isso é a outra pergunta que tem aqui da Vanessa, posso responder? Pode. Ela pergunta sobre Porto Feliz, tá? Eu olhei aqui. Por que ela pergunta sobre Porto Feliz? Porto Feliz tem um médico que é o prefeito da cidade, e ele é um intensivista, ele trabalha em UTI, tá? Cássio. E ele foi um dos... O Cássio, né? Eu nem cheguei lá embaixo ainda, a senhora está mas, assim, eu fico cuidando aqui também, eu sou meio rapidinha aí. Tá? E aí o doutor Cássio, ele tinha um amigo em Bérgamo. Então, desde o começo, ele tinha muita informação privilegiada do que estava acontecendo na Itália, ele também gosta muito de estudar, e ele tinha preocupação, que era o prefeito de uma cidade pequena, de 50 mil habitantes, né? E ele tentou colocar tudo que é possível, desde amônio quaternário limpando nas ruas, aonde tem gente infectada, sabe? E ele fez várias modificações do protocolo dele, já está na 7ª versão, para vocês verem como a gente vai aprendendo também à medida que a gente faz, tá? Então, é importante a gente ouvir as experiências dos outros. E o que a gente tem visto
muitas vezes no Brasil que tem atrapalhado é que existem outras questões aquém da medicina que acabam ridicularizando a experiência dos profissionais, ao invés de incentivar o estudo. Porque quando eu discordo, eu posso discordar, eu devo discordar, mas eu devo discordar com respeito e com base em relação a não simplesmente gritar, não simplesmente grenalizar uma discussão. E é isso que a gente tem visto, e isso é muito perigoso. Porto Feliz tem uma experiência muito legal, existem várias lives que eles apareceram, tá? Acho que vai ter mais agora aqui, né? Deixa eu até lhe dizer que vai ter sexta-feira uma da ACI de Novo Hamburgo, isso, com o prefeito de Porto Feliz. Com ele também, para quem quiser assistir. Então, ele pode dizer muito melhor a história do que eu. Mas tem outras experiências do Brasil, e é isso que a gente tenta trazer. Tem outra que eu assim, ó, muitas vezes, nós gaúchos, a gente é bairrista, vamos falar a verdade, a gente acha que a gente é o melhor de tudo, né? Uhum. Mas existe tanta coisa boa dentro do Brasil. A gente é produtor de conhecimento sem saber. A hidroxicloroquina é praticamente nossa, a gente usa há 70 anos. Quem fez o projeto Rondon lembra de ter que usar ela como profilaxia por 2, 3 meses, o tempo que ia para o Amazonas, né? A minha geração ainda tinha projeto Rondon, tá? Então, assim, nós conhecemos muito, né? E o médico que não conhece, ele não deve usar até conhecê-la. Ele também tem que entender o que está acontecendo, né? O doutor Bernardo Godolfin, que é odontologista, que, aliás, mandou um abraço para a doutora Valérie Macedo. Um abraço, Bernardo. Ele está aqui perguntando se o protocolo atual do governo do Estado compreende o tratamento precoce ou não. Se não, o que falta para incluir, está perguntando o Bernardo. Eu posso aproveitar, deixa eu agora, doutora Valérie, contar. Ai. Como eu estou lá na Assembleia Legislativa e estou acompanhando o presidente Hernani Polo, que eu estou vendo, está conosco aqui na live também, mandar um abraço para o presidente, da mãe do presidente aqui, a mãe e o pai do presidente estão assistindo, está junto com a esposa dele também acompanhando, a Alessandra. Não, o presidente está trabalhando justamente para ampliar esse diálogo e conversar com o governo do Estado para que a gente rompa essa nociva animosidade que se criou na sociedade em relação a tudo que foge do diferente. Porque tem uma coisa que eu queria saber bem de vocês, doutora Valérie e doutor Márcio. Nós estamos falando de tratamento precoce para quem está infectado. O que quer dizer que todas as regras de distanciamento social, diferente do isolamento, de lavar a mão com álcool gel, de usar máscara, elas continuam valendo, doutor Márcio? Tudo isso segue valendo? Claro, continuam. A gente tem que manter todos esses cuidados, né? A nossa ideia é que se trate as pessoas com sintomas. E o tratamento precoce, ele é uma ferramenta que auxilia para a gente não agravar a doença, mas durante aquele período de sintomas que a pessoa apresenta, ela deve respeitar o isolamento. Isso é o que a gente tem visto muito, inclusive aqui em Gramado, que algumas pessoas tentam não respeitar isso. A atuação da vigilância sanitária aqui é muito importante, porque ela consegue controlar essas pessoas, porque todo mundo hoje, na situação que estamos, todos estão angustiados, querem voltar à sua normalidade, à sua rotina, mas a gente tem que manter os cuidados, né? Uso de máscara, lavar as mãos, isso daí tudo. Quando tiver o sintoma e for identificado, né, a infecção, respeitar o período de isolamento também. Doutora Valérie, meu amigo Paulo Trindade está colocando aqui que nem todo mundo tem acesso aos médicos, daí tem que recorrer à receita da vovó. O Paulo está exagerando, mas vamos lá. Eu queria saber, assim, na rede pública, o quanto é possível se chegar a médicos que compreendam bem essa possibilidade de tratamento. Como é que está a discussão na classe médica nesse momento? Né? E aproveito para questionar se vocês têm sido olhados com muita estranheza pelos seus colegas de profissão por estarem propondo esse debate que foge do padrão normal que a gente vê até agora, né? Que é isolamento, ir para o hospital, enfim, não tem dado outra função. Na verdade, eu acho que é uma coisa muito regional, né? Porque lá no Norte e Nordeste isso já vem falando há tempo, eles já viram isso, né? A experiência, por exemplo, do Amapá, onde o sistema de saúde é sofrível, lá onde tem muitos casos,
ele não tem uma mortalidade tão alta proporcionalmente a todo o problema que ele tem de infraestrutura, tá? Justamente por estarem fazendo tratamento precoce. Então, quando a gente traz essas informações, é justamente para ajudar os médicos a saberem que isso existe, porque a gente não tem como saber, né? Não tem como saber. Então, essa é a maneira de saber o que está acontecendo, que esse conhecimento está sendo construído e revisado dia a dia, né? E não, na verdade, para a gente fazer dogmas. E é isso que, às vezes, eu tenho medo, porque o que a Organização Mundial da Saúde falou virou dogma. Nada a fazer. E isso é muito perigoso quando a gente acredita em dogma, tá? A medicina é justa, e a medicina baseada em evidência, ela nos mostra isso, que vários conceitos que a gente achava que eram dogmáticos, vem um novo estudo mais forte, maior, mais multicêntrico, e mostra que tudo que a gente acreditou não era bem assim. A cidade de Framingham é um exemplo nos Estados Unidos. O conhecimento em 50 anos mudou. Então, é muito importante que a gente estude, que a gente entenda essa doença, e a gente já tem cidades que no SUS estão aplicando isso. Pena que a doutora Sandra não pôde entrar, Lajeado. Pois é. Lajeado está usando com resultado, né? Com resultado, sim. Gramado está usando no SUS também, né? Deixa eu destacar uma coisa que eu acho importante colocar, doutora Valéria, que a Lina está colocando para a gente, que o brasileiro adora uma automedicação e está perguntando se não é perigoso divulgar às pessoas abertamente o nome dos medicamentos para profilaxia. Eu concordo, eu não gosto. Eu concordo, mas vamos deixar bem claro que aqui nós estamos falando dos medicamentos, mas nós estamos falando para as pessoas discutirem com os médicos o tratamento preventivo. Esse é o nosso objetivo aqui. Até porque tem doses específicas, né, André? E tanto eu como o Márcio temos evitado de falar nos medicamentos, André. Sou eu que falo. Não tem problema. 5 minutos de live, tá? Sou eu que falo. André, deixa eu te contar uma coisa que eu acho que é interessante aqui, né? Por exemplo, como é que nós, aqui em Gramado, nos organizamos? E tentando responder à questão de ser olhado de maneira diferente, né? Nós começamos aqui, como todos os outros municípios, a receber as informações em fevereiro, né? O Ministério da Saúde começou a publicar orientações contra a pandemia e tal. E, naquele momento, o que a gente sabia é que deveríamos ter ventilação mecânica para todos os pacientes que fossem piorar, né? Nós somos uma cidade de 37 mil habitantes, mas com um fluxo de turista muito alto, né? Então, a gente sabia que, de alguma maneira, a doença chegaria aqui em algum momento, né? Por causa desse fluxo de turistas. Nós fizemos, de certa maneira, o nosso dever de casa naquele momento, e, apesar de termos 10 leitos de UTI, nós chegamos hoje a ter 34 aparelhos de ventilação mecânica dentro do hospital. Mas aquilo sempre nos trouxe uma situação de incômodo, porque quem conhece e quem sabe como se trata um paciente crítico, sabe que não é uma solução imediata. Muitas vezes o paciente vai demorar muito tempo para ser tratado. E nós começamos a buscar informações de alternativas que pudessem evitar que esses pacientes chegassem num grau de gravidade como a gente estava vendo naquele momento, inclusive na Itália. E aí buscamos experiências de colegas aqui do Brasil, né, e de fora também. E aí, dentro de um grupo que nós montamos para manejar essa doença dentro do hospital, nós começamos a fazer reuniões virtuais com colegas de São Paulo, colegas do Piauí, colegas do Pará, colegas do Ceará e colegas de fora do país, para que eles nos orientassem e a gente aprendesse como tratar a doença, né? Então, simplesmente não caiu ou saiu da nossa cabeça, vamos agora usar essa medicação porque a gente acha que é assim, né? Então, nós fomos atrás dessa experiência. E já haviam relatos de médicos pesquisadores e médicos que estavam fazendo atendimento que uma determinada medicação tinha um efeito benéfico nessa situação, né? Então, isso fez com que a gente planejasse a nossa estrutura aqui, inclusive para oferecer de maneira gratuita para os pacientes o medicamento. Nós compramos uma quantidade grande de medicamento aqui
para ter a disposição para isso, né? Em nenhum momento, e isso talvez seja uma felicidade que nós temos aqui, nenhum momento, nenhum dos colegas que, porventura, fosse contrário a essa ideia, se manifestou ou tentou impedir que a gente seguisse adiante, porque eles sabiam que nós estaríamos à frente do atendimento, do tratamento. Então, tivemos essa felicidade aqui. Uma das... conclua, doutor Márcio. Uma das perguntas mais difíceis de responder na medicina é quando um paciente na tua frente, a família na tua frente, pergunta para ti, o que o senhor faria, né? Porque é difícil, por mais que tu se coloque na posição e tu tem que dividir essa responsabilidade com o paciente, chega um momento em que a família tem que assumir uma decisão, né? Eu vou te dizer que hoje eu arrisco a dizer para os meus pacientes, e na verdade digo para os meus pacientes, o que eu faria, né? Eu uso profilaxia porque eu quero evitar uma contaminação, eu me protejo com os equipamentos de proteção individual, e se eu contrair o vírus, eu vou fazer o meu tratamento com aquele esquema que eu julgo necessário. A profilaxia, o senhor concorda com a doutora Valérie, também para os grupos de risco? Exatamente. É importante deixar claro, o senhor está dizendo, o senhor, como médico. Eu médico, porque eu atendo os pacientes. Sim, né? Porque está no grupo de risco. Doutora Valérie, deixa eu primeiro deixar claro aqui, a doutora Valérie falou que não falou sobre medicamentos, e eu vou dizer que sim, é o jornalista que está falando sobre os medicamentos, né, porque isso está, enfim, na boca do povo, eu preciso tratar sobre isso. Mas acho importante deixar claro, a doutora Valérie destacou que só no caso lá de Porto Feliz já foram vários protocolos que foram mudando, se atualizando. E talvez daqui a algumas semanas, esses medicamentos que eu estou usando, estou citando, sejam superados por outros, né? Porque a pesquisa pode nos encontrar outras novas drogas que venham a ser melhores. Mas o nosso tempo está voando, já foram 50 minutos, nós já estamos quase no final. Mas eu tenho uma pergunta que eu acho bem importante, que o Clístenes está fazendo para a gente aqui, que é sobre idosos, né? A gente sabe que os idosos são mais suscetíveis, se eles, cuidadores, precisam fazer essa prevenção. Eu lhe pergunto se eles precisam dessa profilaxia, ou em que momento o idoso vai precisar dessa profilaxia, doutora Valérie? É uma decisão com o seu médico, entendeu? É isso que eu estou dizendo. Por isso que o médico tem que estar bem informado. O médico tem que decidir junto com o idoso, junto com a família, analisando isso, se ele se beneficia no cenário dele. Tá? A minha mãe, que já tinha pego a chave de casa para ir comprar ivermectina na farmácia, volta para casa e vai falar com o médico. Vai falar com o médico dela, sim, tá? Eu só quero fazer uma lembrança antes que termine a nossa live, tá? Eu primeiro queria elogiar o governador do estado quando ele fez aquele trabalho sorológico, tá? Ele foi à vanguarda aí quando pegou com a Universidade Federal de Pelotas e pensou que é uma coisa que a gente sempre fala, nós temos que ver prevalência, nós temos que ver... Então a gente gostaria também que ele fosse à vanguarda de abrir essa discussão com os médicos. E ninguém está querendo que obrigue, porque, como eu disse, os médicos têm que se sentir confortáveis. Muitas vezes, por que alguns médicos trabalham determinadas medicações e outros não? Às vezes a gente tem mais prática com alguma, utiliza mais outra, né? Mas permitir que se faça essa discussão, porque hoje a gente ouve colegas relatando se sentirem coagidos a não utilizarem. E isso que me preocupa muito, tá? Assim como não podemos coagir ninguém a usar, nós não podemos coagir ninguém a não usar. E isso não é só em rede pública, muitas vezes. Às vezes em rede privada, às vezes por bullying em grupos de colegas que não pode nem se fazer a discussão, né? Às vezes as discussões vêm distorcidas, e isso é uma coisa que está acontecendo, talvez porque muita coisa vem em inglês, as traduções vêm erradas, falando justamente o contrário, que as pessoas não são fluentes, fazendo recomendações em cima de artigos que não são sólidos, né? Então, acho que tem muita coisa envolvida aí, e seria muito bacana se o nosso governador permitisse essa discussão no meio médico do SUS. Seria uma coisa muito bacana isso. Bom, deixar claro aqui, até o Álvaro, meu colega aqui, está falando sobre o caso de Itajaí, onde se recomenda a ivermectina para toda a população de maneira preventiva. Não é isso que nós estamos tratando aqui. O que a gente está dizendo, e a doutora Valérie já deixou claro, o doutor Márcio também, o primeiro caminho para fazer
a questão preventiva é o contato com o médico, é dessa relação com o médico que surge. Né? Outra coisa que eu queria falar também, tá? Já que tu falou em drogas, mas uma delas, controvérsia, que pode ou não ser usada, a hidroxicloroquina, por exemplo, tem que estudar. As pessoas ficam com medo, as pessoas, quando eu digo os médicos, têm medo de arritmia, vamos para a literatura. A literatura mostra, existe trabalho por levantamento dentro do database do FDA americano, de 68 a 2020, em que eles levantando pessoas que usavam ela em associação com a azitromicina, qual era a quantidade de arritmias, porque a própria bula não te diz, ela diz que tem, mas não diz quantos. O que eles viram? 47 para 100 mil pessoas, 8 pessoas tiveram morte em 100 mil pessoas. Então, por isso que, dependendo do grupo de risco da pessoa, se aconselha realmente, tem que ter um ecocardiograma recente, ou um pouco mais. Então, por isso a avaliação médica ela é muito importante, para poder fazer isso aí, né? Não é simplesmente as pessoas ficarem sem nenhum acompanhamento. Se nós estivéssemos no meio de uma mata, sem nada, bom, aí é outra história. Mas nós temos médicos, nós temos estrutura, né? Deixa eu destacar aqui, tem muita gente aqui dizendo, tem que mostrar isso para o governador, tal. Hoje, o presidente Hernani Polo esteve com o governador Eduardo Leite, conversou sobre esse assunto, a Assembleia vai levar isso adiante, porque a Assembleia é a casa de debates, é a casa de pegar e ter grandes discussões. Essa é uma discussão política que vai ser feita naquele ambiente. Tem uma outra discussão, que é uma discussão científica, que a doutora Valérie e o doutor Márcio deixaram muito claros aqui, inclusive quando alguns médicos questionaram sobre que dose usar, essa discussão se dá num outro ambiente. Com certeza. E aliás, sobre uma dúvida que teve, doutora Valérie e doutor Márcio, médicos que nos acompanharam, que queiram ter contato com vocês, para discutir cientificamente quando é que pode fazer isso. Nós temos um e-mail do grupo que está sendo divulgado nesse material, tá? Que a gente montou, essa recomendação que a gente chama para quem quer ler, quer se informar. Está em todos os meios médicos hoje, assim, é bem fácil de achar. E a gente está nessa nova versão, vai ter um e-mail do grupo que as pessoas podem conversar com a gente. Tá, além do que, também o grupo inicial do WhatsApp, porque hoje a gente usa muito o WhatsApp para essas discussões, né? Como ele lotou, nós começamos a ramificar esses grupos por regiões. Então, na tentativa de atingir um número maior de colegas que estejam interessados em saber sobre o tratamento precoce, né? Eu queria, André, só colocar duas coisas aqui que eu acho importante, até para não passar despercebido. Aqui em Gramado, nós já dispensamos 200 tratamentos para pacientes com síndrome gripal, no começo dos seus sintomas. Nós temos isso catalogado porque é o próprio hospital que distribui essa medicação, né? E nós temos um grupo de atendimento que registra todos os pacientes que são ofertados a medicação. Nenhum desses 200 pacientes que nós temos catalogados precisou internar no hospital para que fizesse um tratamento numa fase avançada. Em compensação, nós já tivemos pacientes com um estado mais grave da doença, em que a gente verifica, por coincidência ou não, que esses pacientes não usaram esse tratamento precoce, né? Então, a gente percebe, eu concordo que é um número ainda pequeno, né? Mas para nós, nos traz uma segurança em continuar ofertando esse tratamento precoce. Além disso, temos o exemplo de um colega nosso daqui de Porto Alegre, e aí falando na profilaxia, só para tu entender que às vezes tem uma situação específica para profilaxia, ele foi atender num centro de internação um quadro de infecção em 3 pacientes lá. E para os outros pacientes que estavam lá, ele fez a profilaxia para evitar que eles se contaminassem também. Então, isso é importante, a profilaxia ela é importante nessas situações. Como tu falou, simplesmente sair de casa para comprar o remédio, para achar que está protegido, tem que tomar cuidado. Até porque na profilaxia, um dos trabalhos mais importantes que saiu, eles mostram que, mesmo quem usa a profilaxia, tem uma sensação de segurança nas primeiras semanas que aumenta o risco de contaminação.
Doutor Márcio Miller, doutora Valérie Kreutz, olha, muito obrigado por estarmos juntos aqui essa noite. Sabe que hoje, ao longo do dia, eu já comentei com vocês, quando eu coloquei que ia conversar sobre o assunto, algumas pessoas começaram meio a me atacar nas redes sociais, então eu imagino o que seja a vida de vocês nesses dias. Infelizmente, eu não vi nenhuma das pessoas que me atacou aqui na live encaminhando perguntas para conhecer o assunto, porque eu disse, eu quero conhecer o assunto sobre o qual eu sei muito pouco, né? Só ouvia falar, quem está falando da droga sou eu de novo, tá? Ivermectina. Deixa eu saber sobre o tema. E eu confesso que eu me senti muito mais seguro depois de escutá-los no dia de hoje. Mas como faz bem ao jornalismo, faz bem à vida, faz bem ao diálogo, como até está dizendo aqui meu amigo Gustavo Paim, sobre a importância da gente dialogar. Eu vou ouvir na próxima semana, na próxima terça-feira, algumas pessoas e argumentos que são contrários ao que vocês estão nos colocando aqui, mas que me parece, assim, a sensação que eu tive, e essa é a minha sensação nesse momento, que vocês fazem isso com paixão pela medicina e não com paixão pelo tratamento, ou seja, vocês não vão morrer abraçados nesses medicamentos, né? Não, eu vou morrer abraçado ao meu paciente. Que é o que a gente precisa, né? Discutir. Então, olha, muito obrigado por compartilharem conosco. Eu fiquei muito feliz, sobretudo, doutora Valérie e doutor Márcio, que a gente está tendo picos de audiência na hora de encerrar a live, né? Porque é aquela coisa, as pessoas estão dizendo uma para outra, tem a live lá, tal. Quero dizer que essa live, que não vai ser mais live, porque ela vai estar gravada, ela vai ficar disponível aqui no meu Facebook para a gente poder compartilhar e mais pessoas conhecerem, e marquem seus amigos para virem acompanhar a live, 1 horinha com um grande trabalho para a gente ver. Hoje eu ouvi uma crítica ao uso específico da ivermectina no rádio, e eu fiquei meio chateado, pensando assim, mas por que não chama a doutora Valérie, o doutor Márcio, o doutor Zufo, né? Tem tantos médicos aí que estão trabalhando nesse tema, para poder esclarecer e poder, inclusive, criticar e saber se é tóxico, determinada droga não é tóxica. Nós estamos falando desde o início, e a doutora Valérie foi muito clara com isso no início, ou seja, apontou para a gente desde a primeira fala sobre uma relação médico-paciente. Não é uma relação paciente com o balcão da farmácia. Né? Tem um médico nesse meio, né, doutora Valérie? Muito importante, muito importante. Eu acho, André, que hoje, eu vou até deixar uma frase final minha que eu acho que talvez crie uma certa controvérsia aí. Sempre se falou muito em evidências para se iniciar o tratamento. Eu acho que hoje não existe evidência para não começar o tratamento precoce. Tá? Se alguém tiver dúvidas sobre isso, eu acho que converse com o seu paciente, você vai ver que faz a diferença. Bom, doutor Márcio, doutora Valérie, muito obrigado por estarem aqui. Quinta-feira eu tenho uma outra live, às 9 da noite, o assunto é outro, vamos falar sobre Porto Alegre, como é que as coisas estão tudo parado nesse instante, as novas regras aí da pandemia, e faço um pedido a todo mundo que está nos acompanhando, compartilhe essa live no seu Facebook, para a gente fazer também as informações chegarem aos amigos. Muito obrigado a vocês, doutora Tomás. Um abraço para a doutora Sandra, que deve estar com problemas de internet, não conseguiu ingressar aí conosco para estar junto com a gente nessa noite. Muito obrigado a vocês dois, supriram a falta da doutora Sandra, mas que eu vou deixar a doutora Sandra na manga. Não ia dar tempo para ela falar, André. Eu vou deixar a doutora Sandra na manga por uma nova live. Já tenho gente para chamar para a próxima. Muito obrigado, doutor Márcio, doutora. Boa noite para todos. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam nessa noite. Amanhã de manhã tem meu café no Instagram, às 7h30 da manhã. Tchau. Valeu. Tchau. Muito bom. Muito obrigado.